Hello, aqui estamos de outras histórias. Tô sabendo que viver é uma aventura. Mas que aventura? Desce a vinheta aí, Brad. Hello, aqui estamos de outras histórias. Dá logo seu like, se inscreve logo no canal, acione logo o sininho de notificações para receber os vídeos. Vê até o fim para mostrar nossa relevância para o YouTube. Compartilha com os amigos. Estamos aqui numa noite especial. Estamos aqui com a visita do meu brother, Sandro. E estamos aqui de outras histórias. A gente estava falando aqui como é legal, né? Uma vida de aventuras. Pô, é mesmo, né? É bacana. Uma vida Indiana Jones, né? Aquela coisa sempre cheia de thrillers, you know? Cheia de movimentos de alto impacto, ok? E provavelmente deve ter seu valor, muitas pessoas fazem. A gente às vezes fica fascinado de como as pessoas lidam com as suas aventuras e como elas lidam com o perigo, né? Recentemente nós estamos aí, né, a velar uma brasileira que faleceu num acidente dentro de um vulcão na Indonésia. Num lugar com pouquíssimo acesso regular, num lugar sem estruturas de resgate minimamente adequadas para qualquer acidente. Entretanto, a pessoa foi lá e arriscou-se naquelas trilhas. E num acidente que poderia ser comum, o mínimo, terminou com a morte, né? Cada pessoa vai ver isso de uma maneira. Há um momento na vida, principalmente quando você tem 20, que a aventura, ela se põe de uma maneira onde ela nem se põe, ela se impõe. Mas não é porque você é um aventureiro, é porque você é inexperiente. Quando é jovem e é inexperiente, é normal. Porque tem o jovem que, além de inexperiente, é burro. Meus amigos. As aventuras podem levar o sujeito, dependendo de como ele vê o mundo, que ele sabe, a situações dramáticas. Tinha um menino na minha rua que jogava no nosso time, no mesmo segundo quadro que eu jogava. Era um lateral direito vigoroso. Ele, certa feita, a gente estava ali com 10, 11 anos. Ele subiu no segundo andar da casa dele, abriu um guarda-chuva e pulou. Não riam. Subiu no segundo andar, abriu o guarda-chuva e pulou. Pulou igual o desenho animado. E ele bateu com tanta força no chão que, além de machucar os calcanhares, ainda ficou com os testículos inchados. Vocês nem imaginam, ele depois dizia singelamente que ele achava que, ao abrir o guarda-chuva do pai dele, o guarda-chuva ia bancar o paraquedas. Tremendo aventureiro. Tremendo aventureiro. Você sabe, né? Os coleguinhas da rua não perdoaram. Todas aquelas coisas que precisam serem ditas foram ditas na orelhinha dele assim que ele pôde sair para a rua e voltar a brincar com todo mundo. Essa história lúdica, ela dá só uma ideia básica do que tem por trás da intenção de cumprir aventuras que, eventualmente, são altamente complexas. Há um tempo atrás eu via na rede a campeã de voo de parapente pular para a morte numa montanha dos Estados Unidos. O parapente não funcionou, ela pulou. Ou você vê pessoas que vão se divertir pulando de bungee jump. Gosto pra tudo. Eu ficava pensando que, isso aí de pular de bungee jump é falta de uma boa namorada, de um beijo na boca, uma coisa assim. Mas isso sou eu. A ideia de se aventurar, ela envolve uma série de circunstâncias, como, por exemplo, o alpinista, que tem no seu próprio esporte uma imensa aventura, que pode provocar danos a ele, inclusive perder a vida. Mas o camarada vai lá, compra a sapatilha correta, usa o cordoamento correto,
respeita os sinais da montanha, sabe usar os cravos. Uau! Sob esse aspecto, ele vai ter sempre 100% de segurança, cumprindo todas as ramificações de segurança que a experiência e o hobby dele pedem. Por outro lado, quando você pensa que você andar de moto numa cidade como São Paulo é uma aventura, sim, porque se alguém sem querer ou numa distração encosta na tua moto, pode acontecer milhões de coisas ruins. Andar de moto em São Paulo é uma aventura? Não, tem gente que vai pensar que aventura é subir o Everest. Subir o Everest, provavelmente uma das mais belas ou mais fortes aventuras que um ser humano pode encarar, já que você está só 2 quilômetros da estratosfera, porra. São 8.800 e tantos quilômetros, né? 8.850 metros, uma coisa assim. A estratosfera está a 10.000, lá em cima o ar é rarefeito. Quando você sobrevoa essa região do Tibete, onde se tenta escalar as paredes do Himalaia, hoje você no verão encontra centenas de corpos humanos que não conseguiram fazer. Foram lá tentar subir, não conseguiram. E é uma experiência estranha para o olhar humano de quem está vivo, porque você vê corpos com roupas coloridas, com seus trajes, corpos que não apodrecem, porque mesmo no verão, àquela altura, tem neve. E qual seria a busca de sentar lá no topo do Himalaia e dar uma olhada usando uma bombinha de oxigênio, já que o oxigênio lá é tão rarefeito que praticamente não tem? E se você pensar bem, mesmo o ato de subir, que pode ser um grande feito para quem conseguiu ir, não será um grande feito se o sujeito não conseguir voltar. Então, quando você digressiona sobre o pensamento humano da aventura, que produz os navegantes das caravelas, que produz os astronautas, ela tem sim um dado limítrofe, que beira a linha do suicídio. Porque toda aventura tem uma coisa em comum. Ela sempre tem um começo, mas quando é realmente aventura, ninguém sabe quando termina. Porque saber quando termina uma aventura, isso é difícil, porque isso simplesmente são outras histórias. A gente se vê.